Olá, turma! Irei fazer com vocês uma revisão de ciências sobre óptica, o estudo da misteriosa natureza da luz. Então, vou tentar ao máximo chegar até vocês, tirar as dúvidas e estarei disponível também caso não compreendam, sintam dificuldade na realização da atividade, ok? Então, quando um raio luminoso se encontra com uma superfície refletora, se a superfície for refletora, ele é devolvido, isto é, refletido de volta ao meio através do qual ele se propagou. Então, se uma luz bate em uma determinada superfície, ele acaba sendo refletido. Estão vendo aí, refletindo? Estou dando aqui como exemplo a imagem do meu óculos. Então, ele está recebendo uma luz e ele está refletindo a imagem que ele está recebendo com a luz. Chamamos então de raio incidente, o raio de luz que atinge o plano. Então, quando ele só atinge, ele é chamado de raio incidente. E o raio de luz que é devolvido ao meio, é um raio refletido. A linha que divide os raios, incidente e refletido, incide, reflete. Então, incide, o raio de luz está incidindo e o que está refletindo chama-se normal. Então, a linha que divide eles dois é chamada de normal. O ângulo que forma entre os raios incidente e normal chama-se ângulo incidente. E o ângulo que se forma entre o raio refletido e o de reflexão, que é como se montasse aqui outro esqueminha, lado a lado, Então, esse outro raio, ele é chamado de ângulo de reflexão. Vou tentar colocar a imagenzinha aqui para vocês terem uma noção de como é o ângulo. Apesar de que vocês também têm essa imagem da superfície plana e dos raios, refletindo, vocês têm no caderno. Então, nós temos algumas letrinhas que é utilizada nas fórmulas em que I é superfície refletora, é o ângulo ou raio I é o raio incidente, o raio, que é aquele símbolozinho do ozinho com corte, é o raio refletido, a letra N, normal, linha que divide os raios, e FI, ângulo de incidência, e FR, ângulo de reflexão. Então, temos duas leis, que auxiliam no desenvolvimento das questões e da compreensão de como acontece essa reflexão dos raios que incidem relacionados à luz. Então, a primeira lei, que são os raios, eles são coplanares. O que isso significa? Que se encontram no mesmo plano, numa mesma superfície. Quando eles se encontram numa mesma superfície, eles são chamados de coplanares. A segunda lei é que os raios I e R, que é o raio incidente e o raio refletido, são iguais. Então, consequentemente, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, alguma outra fórmula que nós utilizamos é a fórmula de variação da distância. Lembrando que pode ser solicitada ou em quilômetros ou em metros, segundos e horas. Então, quilômetros por segundos, quilômetros por hora, metros por segundo, havendo a necessidade de transformação às vezes, vai depender dos valores que é informado na atividade. Então, ΔS é igual a V vezes ΔT. Então, ΔS é a variação da distância, em que dentro desta variação de distância existe a distância final e a distância inicial.
velocidade, que é representado pela letra V, e ΔT é a variação de tempo, em que também, se tiver dois valores de tempo, nós temos o tempo final e o tempo inicial, onde nós iremos fazer a subtração. Tentarei deixar as formulazinhas aqui também. Essa é uma revisão que eu já havia passado para vocês, mas eu estou tentando assim dar uma explicadinha para tentar auxiliar vocês no que for necessário. Então, lembrando que um raio luminoso, quando ele se encontra com uma superfície refletora, ele é devolvido, isto é, refletido. Então, o ângulo e a potência dessa reflexão, ele é dado pelo raio incidente, o raio refletido, o ângulo que se forma, né? E a linha normal que divide todo esse ângulo, ok? Qualquer dúvida, estarei disponível para sanar. Questionem, perguntem, fiquem à vontade, principalmente durante a realização da atividade, ok? Tchau, tchau, e estou disponível.